Você já ouviu a frase "no Brasil não existe racismo, aqui é uma democracia racial"? Pois é, essa mentira foi repetida tantas vezes que quase virou verdade oficial. Mas, quando olhamos para a história, principalmente durante a ditadura civil-militar, 1964 até 1985, vemos que esse discurso era apenas uma máscara para esconder uma realidade cruel. A população negra foi vigiada, perseguida e silenciada. A democracia racial era uma cortina de fumaça que tentava negar o óbvio. O racismo estava entranhado na política, na economia e no cotidiano brasileiro. O regime militar, que chegou prometendo ordem e progresso, trouxe, na verdade, censura, prisões arbitrárias, torturas e mortes. A repressão não poupou ninguém que ousasse se levantar contra o sistema. Mas, para a população negra, a situação foi ainda mais dura. Já marcada por séculos de escravidão e exclusão social, ela sentiu no corpo e na pele as garras do autoritarismo. Movimentos populares, sindicatos e associações eram tratados como inimigos internos. E dentro desse cenário, as organizações negras foram vigiadas de perto, como se lutar contra o racismo fosse um crime contra a pátria. Era como se o Estado dissesse: além de pobres, vocês não têm direito de se organizar. Um dos grandes desafios do movimento negro sempre foi enfrentar o mito da democracia racial. Esse mito, reforçado por intelectuais como Gilberto Freire, pintava um Brasil harmonioso, onde brancos, negros e indígenas viviam em paz e igualdade. Uma narrativa bonita para esconder a desigualdade real. Enquanto o discurso falava em harmonia, a prática era de violência policial, exclusão educacional e marginalização da população negra. Esse mito era conveniente para as elites e para os militares. Se não existe racismo, então não há por que lutar contra ele. Era uma forma de calar as vozes negras, deslegitimar suas denúncias e, de quebra, manter intacta a estrutura de privilégios. Mesmo sob repressão, a resistência brotava em cada canto. A música foi uma arma poderosa. Sandra de Sá, com olhos coloridos, transformou a letra em bandeira de orgulho negro. Wilson Simonal, ao cantar Tributo a Martin Luther King, lembrou ao Brasil que a luta dos direitos civis nos Estados Unidos ecoava aqui. Esses artistas enfrentavam racismo até no auge da fama. Se eram alvo, imagina o que sofria o trabalhador anônimo, o estudante periférico, o jovem da favela. A arte desafiava os padrões eurocêntricos, celebrava o cabelo crespo, a pele escura, os traços africanos. Era resistência cultural, era política no ritmo do soul, do samba, do funk, do black reel. Era a juventude negra gritando: nós existimos e temos orgulho disso. Um marco incontornável aconteceu em 1978. Nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, grupos negros se reuniram para denunciar a morte de Robson Silveira da Luz, assassinado sob tortura, e o racismo contra atletas negros no Clube de Regatas Tietê. Dessa mobilização nasceu o Movimento Negro Unificado, MNU. O MNU ousou dizer em alto e bom som: negro é gente. Pode parecer óbvio, mas essa frase ressoava como um tapa na cara de uma sociedade que naturalizava a violência contra corpos negros. O movimento não falava só de classe, mas de raça. Mostrava que não bastava lutar contra a exploração do trabalhador, era preciso enfrentar também a desigualdade racial enraizada. O racismo estrutural não é apenas um xingamento ou uma piada preconceituosa. É um processo histórico que mantém privilégios de um lado e desvantagens do outro. Ele se revela quando a polícia aborda mais um jovem negro do que um branco, quando a escola não fala da história africana e indígena, quando a chance de ascender socialmente é muito menor para quem nasce numa família negra. Na ditadura, isso era ainda mais brutal. Quem se organizava era preso, quem protestava era vigiado, quem denunciava desaparecia. A repressão tentava cortar as raízes de qualquer movimento que pudesse abalar a narrativa oficial, mas não conseguiu. Se o MNU foi a chama inicial, a União de Negros pela Igualdade, o Negro, fundada em 1988 em Salvador, ajudou a manter o fogo aceso no processo de redemocratização. A UNEGRO ampliou as pautas, fortalecendo a educação, o empoderamento econômico e o combate ao racismo institucional. Tornou-se uma presença nacional, levando adiante o legado de resistência iniciado décadas antes. As marchas, as passeatas e as ocupações eram o coração pulsante da resistência. O chamado protesto negro não era só um evento político, era também um ato de sobrevivência e de visibilidade. O corpo negro, marchando pelas ruas, gritava contra o silenciamento. Era um convite à sociedade: olhem para nós, reconheçam nossas dores, respeitem nossa história. Cada cartaz, cada música, cada punho erguido carregava a mensagem: não seremos apagados. Hoje,
Quando vemos que o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar a injúria racial ao crime de racismo, entendemos que essas conquistas não caíram do céu. São frutos da luta de movimentos que desafiaram ditaduras, governos e preconceitos. São frutos do sangue, suor e lágrimas de quem não aceitou viver ajoelhado. Mas a denúncia precisa continuar, porque, mesmo após 30 anos da chamada Lei do Racismo, condenações ainda são raridade. O sistema penal continua seletivo. A juventude negra continua sendo a principal vítima da violência policial. A farsa da democracia racial ainda resiste em discursos de quem tenta negar o racismo. Denunciar é um ato político. Relembrar o papel do movimento negro durante a ditadura civil-militar não é apenas olhar para o passado, é enxergar o presente. O Brasil de hoje ainda carrega os fantasmas daquele período. O racismo não é um detalhe da nossa sociedade, é um alicerce que precisa ser desmontado. Por isso, o legado do MNU, da UNEGRO e de tantos outros movimentos é fundamental. Eles mostraram que a luta negra não é só pela população negra, é pela democracia, é pela igualdade, é por um Brasil realmente justo. E você, estudante, trabalhador, jovem, pode escolher entre ser cúmplice do silêncio ou ecoar essa resistência. Porque, como dizia Wilson Simonal, com uma canção também se luta, irmão. Gostou deste conteúdo? Então, se inscreva no canal Rocha Sapiens, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos juntos manter viva a memória de quem lutou e ainda luta contra o racismo e todas as formas de opressão.